Vamos lá? Então, beleza. Bora. Vou fazer a abertura aqui oficial, então, dessa live, já de primeira agradecendo a disponibilidade do Adriano aí, que preparou um conteúdo muito bacana, importante, interessante para a gente, né, que vai fazer uma análise macroeconômica do mundo e do Brasil, e trazendo aí perspectivas e oportunidades para a gente que atua como consultor, principalmente na consultoria para micro e pequenas empresas. O Adriano está sempre muito engajado nesses assuntos, entende muito disso. Eu e Dani, o Heron também, toda vez que a gente participa de alguma reunião com o Adriano, a gente sai altamente impactado, e quero parabenizar aí a iniciativa aí da consultoria de campo, Heron, Dani, de querer não ficar só para a gente, né? Porque a gente tem esses momentos de troca de ideia com a Adriana, a gente sai altamente impactado, e aí a consultoria de campo aí teve a ideia de trazer isso que a gente vive toda vez que a gente reúne com o Adriano para os demais tutorianos. Então, parabéns aí para a nossa equipe e tudo. Também já agradecendo de pronto aqui a nossa equipe, que vocês imaginam, né, para organizar isso tudo aqui, por mais que seja um evento online, tem todo um preparo, tem toda uma preocupação com os detalhes e tudo. Então, obrigado aí à nossa equipe, né? E agradecer a presença de todos os tutorianos aí, que estão nos prestigiando nesse nosso momento. Vou ser muito breve aqui, porque o conteúdo que o Adriano trouxe é realmente impactante, ele trouxe evidências. E só para finalizar a minha parte, já passar a palavra para o Adriano, eu quero deixar claro, muito claro, de que a Tutorianos, franquia para consultores, e a Tutorianos, consultores de negócio, ela não se posiciona com relação à política. A gente teve toda uma preocupação aqui de não trazer aqui nenhum viés, principalmente político, ainda mais no contexto que a gente tem vivido de uma polarização muito grande, que, ao meu ver, não é bom para ninguém, ou para quase ninguém, né? E tudo. Então, a gente não está aqui, a ideia da apresentação não é nada de viés político, nem nada, são fatos que o Adriano vai trazer aí, compartilhar, e que a gente vai estar aqui. A gente precisa também ressaltar a importância da participação de vocês. Eu tenho muito orgulho da rede que a gente tem, então, com certeza, vocês também têm outras informações, outras experiências que podem agregar durante a live. E aí eu já posso até falar em nome do Adriano, fiquem à vontade para interromper toda vez que vocês acharem que tem algo para agregar, beleza? Então, muito obrigado pela presença e a participação de todos aí, e vou estar aqui para ouvir e aprender muito com vocês também. Então, Adriano, a palavra está com você aí. Muito obrigado. Fernando, muito obrigado por todas as colocações que você fez a meu respeito, mas é um grande exagero, né? A gente, quando conversa, né, a gente tem uma troca muito boa, eu aprendo muito com vocês, né? Então, acho que essa sinergia é muito importante. Eu queria agradecer a oportunidade, agradecer a presença de todos. Eu queria reforçar, né, essa questão do viés político. Aqui não tem absolutamente nenhum viés político, né? O que nós estamos fazendo aqui é uma análise econômica, geopolítica e estratégica, né, sobre a situação hoje, né, do Brasil em relação ao mundo, né, e o que nós podemos fazer enquanto profissionais de consultoria para os nossos clientes, principalmente, né, voltado para os micro e pequenos, que normalmente eles são sempre os mais atingidos, né? Bom, eu vou colocar aqui a apresentação, eu vou colocar em tela cheia, eu não vou mais ver vocês, só vou ver a apresentação. Por favor, me interrompam a qualquer momento, tá? Isso é mais um bate-papo do que qualquer outra coisa. Então, vamos lá. O que nós preparamos para conversar hoje, né? Nós preparamos, basicamente, aí uma ideia para que a gente possa analisar, né, os sinais econômicos
está acontecendo aí com o Brasil, né? E como é que as instituições mundiais estão analisando as micro e pequenas empresas do Brasil, né? Então, hoje, o que nós temos? Espera aí. Agora, né? Então, o que nós estamos vivendo hoje? Nós não estamos vivendo uma crise, né? Nós estamos vivendo uma colisão simultânea de múltiplas pressões internas e externas, né? E isso é algo que já está ocorrendo, não é por uma questão de 50% de taxação dos Estados Unidos, é por um posicionamento que ocorre desde a parte de reestruturação, né, de reforma tributária, hoje, né, o que dá muita dúvida para as pequenas e microempresas, né? Nós estamos vivendo aqui um colapso do poder de compra da população, né? Então, nós temos aí, certo, uma taxa de juros hoje, Selic, alta e subindo, né? Nós estamos vivendo aqui uma pressão internacional, principalmente, né, da questão aí da União Europeia, né, sobre a parte de compliance, né, com o Brasil, a questão, né, de meio ambiente, social e governança, né, é muito importante para a União Europeia. Nós hoje, agora há pouco tempo, votamos aí, eu vou falar um pouquinho mais para frente, né, uma nova forma de visão ambiental no Brasil que pode impactar, né? Nós estamos vivendo aqui uma desindustrialização, né, e deslocamento produtivo de empresas do Brasil que estão saindo daqui para o Mercosul, né? Então estão indo para o Paraguai, algumas estão saindo realmente até aqui, né, do circuito do Mercosul, indo para os Estados Unidos, algumas para a Europa, né? Nós estamos vivendo aqui, né, um conflito geopolítico explícito, então relações extremamente tensas com Estados Unidos, OTAN, Europa, né? A gente está se aproximando, né? A gente se aproximou de países de regime sob sanção, né? Nós tivemos aqui, há pouco tempo atrás, no começo do ano passado, a visita de velonaves, né, iranianas, né, de navios iranianos, no porto do Rio de Janeiro, que causou ali uma comoção de nível, né, principalmente norte-americano, né? Nós tivemos ali um posicionamento político sobre o Hamas, que afastou o Brasil de Israel, que era um parceiro comercial do Brasil importante, principalmente na área tecnológica, né? Nós estamos sofrendo aqui também a pressão, né, dos sistemas de inteligência artificial, né, que estão devorando o setor de serviços, né? Então, por exemplo, hoje, o setor de propaganda e marketing, o setor de produção de vídeo, o setor de produção de conteúdo, né? Isso realmente a IA ela veio para pegar e acabar com o modelo tradicional, né? Então, na verdade, o que nós estamos vivendo hoje no Brasil? Nós estamos vivendo um cerco, né? Não é uma questão só da geopolítica, né? Mas a política interna e a própria tecnologia, né? A evolução tecnológica, ela tem criado uma pressão muito grande no micro e pequeno. Bom, vamos falar sobre a questão de números, né? Para a gente poder entender aonde está o Brasil perto dos players com quem a gente está lidando, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, em PIB dos Estados Unidos, nós estamos falando em 30,51 trilhões de dólares. A China, 19,23 trilhões de dólares. A União Europeia, 19,99 trilhões de dólares. E o Brasil, 2,12 trilhões de dólares. Então, quando nós fazemos assim, quando nós olhamos, né, o nosso PIB comparado com o PIB, né, dos Estados Unidos, a gente vê que se a gente, né, os Estados Unidos perder o nosso PIB hoje, né, tiver uma diminuição aí de 2% do nosso PIB, ele tem uma diminuição de 8, alguma coisa em cima do valor do PIB dele, não chega a 10%. Então, assim, isso é muito, muito relevante quando a gente começa a querer olhar, né, para a nossa força em nível mundial, né, na parte de negociação e de enfrentamento, por exemplo, da situação que nós estamos vivendo, né, hoje frente aos Estados Unidos, né? Se a gente for olhar, né, para números, por exemplo, de empresas, né, só a Alphabet, que é dona da Google,
o valor da Alphabet, de mercado da Alphabet, ela consegue comprar todas as empresas listadas na B3, ou seja, todas as empresas as que estão na Bolsa de Valores do Brasil valem 0,79 trilhão de dólares. Né? A Alphabet ela vale 1,87 trilhão. Então, ela conseguiria comprar todas as empresas que estão listadas na Bolsa Brasileira 2 vezes e ainda sobrava grana. Isso também é muito relevante quando a gente precisa fazer uma análise, né, da força que o nosso mercado tem perto da questão de nível mundial. Né? Quando a gente olha, certo? Quando a gente fala de BRICS, por exemplo, né, a posição do Brasil no BRICS, o Brasil hoje ele representa 6,1%, né, da força econômica do BRICS. Né? Nós temos aqui a China ali liderando absolutamente, né, com 54,9%, depois seguido pela Índia. Né? Então, assim, se a gente for olhar para a nossa situação, para o nosso posicionamento, né, econômico mundial, e a gente começa a olhar os números, a gente vê qual é o nosso verdadeiro poder de barganha. E o nosso poder de barganha, talvez ele não seja tão grande quanto nós achávamos que tínhamos. Né? Então, quando a gente começa a analisar, então, né, essa questão da Guerra Fria comercial, né, Brasil e Estados Unidos, nós estamos falando o seguinte: os Estados Unidos estão se posicionando. Né? Então, está se posicionando, por exemplo, investigação de protecionismo fiscal. Certo? Isso é algo que ele vai se posicionar e vai jogar na Organização Mundial do Comércio para poder ter um argumento para justificar as tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros. Né? Quando a gente vai olhar para os setores mais afetados, né, nós vamos ter aqui agrotecnologia aeronáutica, né, principalmente usina de álcool, né, e metalurgia, a venda principalmente a parte de metalurgia, a venda, né, de produtos para metalurgia. Né? Isso impacta diretamente a nossa economia e a questão setorial é muito importante, né? Porque pode, mas isso daqui vai representar só 20% do PIB brasileiro, tudo bem, mas e setorialmente, né? Eu vejo aqui a minha região, aqui São Carlos. São Carlos, nós tivemos aqui agora o fechamento, semana passada, de uma das maiores usinas de açúcar e álcool, que é a Santa Elisa, né? A Raízen fechou a Santa Elisa, colocou 2.000 funcionários na rua, são 8.000 colaboradores indiretos, né? 2.000 colaboradores diretos, ou seja, são 10.000 pessoas que foram impactadas. Nós temos aqui do lado, né, Gavião Peixoto, que tem a Embraer aqui, jatos executivos, 70% da produção de jatos executivos da Embraer para os Estados Unidos. Então, o mercado norte-americano ele é o mercado mais importante da Embraer. Né? E se você tiver uma redução, né, de venda da Embraer agora, você vai impactar também o mercado aqui, a região. Né? Aí a gente tem aqui a Ciprosul e a Cutrale. Aí você olha para a Ciprosul e a Cutrale, se eles tiverem uma diminuição também de mercado, também vai afetar a região. Então, a nossa região aqui, ela vai ficar extremamente dependente dessa situação, né, comercial Brasil e Estados Unidos. Né? Nós temos aqui a questão da OTAN, né? Então nós não estamos falando aqui de Europa, tá? Estamos falando aqui dos países que fazem parte da Organização do Atlântico Norte. Né? O que acontece? A OTAN ela declarou guerra, né, fria, né, mas ela declarou guerra contra a Rússia. A Europa está se armando, a Europa ela está se armando de uma forma que não se vê desde o final da Segunda Guerra Mundial. A forma como a questão, né, geopolítica dos países da OTAN, que aí vem Suécia, tem a parte... eu acho que a OTAN, se não me engano, ela sai da Suécia e vai quase até Bangladesh. Mas, então, o que acontece? Os países da OTAN, eles estão realmente criando situações protecionistas para países que têm cumplicidade com a Rússia, principalmente cumplicidade financeira, né, comercial com a Rússia. Né? Estão falando em sanções indiretas e sanções diretas financeiras. Né? Então, o que eles estão sinalizando? Que neutralidade tem custo.
né? Então, o que nós temos a ver com isso? Bom, o comércio do Brasil com a Rússia é um comércio extremamente relevante, né? Então, nós temos um comércio bilateral total com a Rússia de quase 5 bilhões, né? 2,4 bilhões. E houve um aumento de 9% aqui, né, no último ano, né? Só de importação do Brasil da Rússia, são 11 bilhões, né, que nós importamos da Rússia. Tá? E qual é o grande problema? Então, se o Brasil deixar de comprar da Rússia, ele deixa de ter sanção possível da OTAN. Sim, mas hoje nós importamos, a maior parte do nosso diesel vem da Rússia. E quem é que pode fornecer diesel nessa quantidade, com esse valor, para poder suprir o mercado brasileiro hoje? Nós não temos outro fornecedor. Então, nós estamos numa sinuca de bico aqui, né? Porque se eu deixo de comprar da Rússia, eu deixo de manter o mercado nacional com um diesel relativamente barato, eu vou ter que comprar de outros mercados, eu vou ter que subir o preço do diesel. Subindo o preço do diesel, eu tenho um problema com o transporte, a minha parte logística vai triplicar o preço. Então, como é que eu analiso esses impactos, né? Bom, Europa, né, nós tivemos aí na Europa agora há pouco tempo, né, discutindo aí o acordo, né, com a União Europeia. Marcamos agora para dezembro, né, a questão do acordo, né, do Mercosul com a União Europeia. A União Europeia, como eu falei, ela tem aí uma questão de ESG muito forte, né? Então ela exige, né, carbono neutro, rastreabilidade, a utilização de produtos que não sejam agressivos, né, ao meio ambiente. Existem alguns defensivos que eles não usam lá, então eles não querem que seja usado aqueles produtos que estão para lá. Só que é o seguinte, nós aprovamos agora novas regras ambientais no Congresso, esse mês, semana passada, né? Então, qual é o sinal que a União Europeia está dando para a gente, né? Joga pelas nossas regras. Se não jogar pelas nossas regras, nós não vamos jogar com vocês, né? E aí, a gente começa a ver aqui os impactos, né? Então, as novas regras ambientais, né? O que a Europa aqui, ela exige, né? Então, ela falou, olha, vou fazer uma due diligence, né, obrigatória, vou ter que mandar meu pessoal aí, certo? Para ver realmente como é que vocês estão trabalhando com a questão ambiental, né? Com comprovação de rastreabilidade e legalidade. Nós votamos aqui autodeclaração sem estudo de impacto para obras médias e baixas, né? Então, isso é uma problemática, né? A fiscalização europeia sobre fornecedores globais, certo? Ela tem diversas multas que são extremamente pesadas, né? Nós votamos aqui a parte de controle ambiental, uma descentralização e enfraquecimento do IBAMA, né? Então, assim, eu não vou ler tudo aqui, mas a grande verdade é que as novas regras brasileiras, elas reduziram os requisitos ambientais, enquanto o mercado europeu exige mais controle, transparência e conformidade, né? Então, isso também pode ser um empecilho da gente atingir os mercados europeus, né, para poder suprir a falta, por exemplo, que o mercado norte-americano pode nos dar, né? Então, então, como é que o mundo está vendo as nossas pequenas e microempresas, né? São fornecedores periféricos e informais, tem um risco de exclusão global, né? Então, é bem isso, né? É útil, mas é substituível. Então, a gente precisa entender que a posição hoje, né, das nossas pequenas e microempresas no Brasil em relação ao mundo, elas são desprezíveis. E a gente precisa mudar isso, né? Então, quais são os sinais claros, né, e as ações que a gente precisa tomar enquanto país, né? Alinhar-se, a ideia dos Estados Unidos é alinhar-se, ou seja, tarifado, né? Então, isso é uma decisão política e socioeconômica, né? A OTAN, ela está falando, olha, sua neutralidade, ela custa, vai ter custo, tá? Você não tomar um partido, né? A União Europeia está falando, olha, se não tiver sustentabilidade obrigatória, não compro, né? E o Brasil, né, nós estamos vivendo essa situação aqui, né, de mais impostos, né, e menos incentivos, né? Isso é uma problemática. Por quê? Porque quando nós falamos, né, nessa nova linguagem econômica global, né, que exige aí a questão, né, de análise ambiental, análise de impacto social, qualidade de governança, né, a questão de segurança de transação utilizando blockchain, né, compliance, né, ISO 9001, ISO 14000, ISO 17000, né? Então, o mercado exige uma estrutura muito sólida e estratégica, né? Então, hoje, se a gente não tiver dados, informação
né, sobre qualidade, sobre processo, sobre a questão de segurança e compliance para oferecer, né, em nível global, nós não vamos ter acesso. Nós não vamos ter acesso ao mercado global. Então, isso é uma realidade e nós, como consultores, precisamos entender isso e nos adaptar, né? Nós precisamos entender que as nossas pequenas e microempresas, elas precisam agora começar a ter o quê? Um outro viés de operação, né? Se aproximar mais da parte de setores de crédito, capital, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Bom, então o que nós temos hoje, né? Nós temos o IOF em alta. Então o IOF, ele pelo menos na minha modesta opinião, ele deixou de ser um imposto regulatório e passou a ser um imposto arrecadatório, né? Então o IOF, ele era um imposto que foi criado para ser um imposto regulatório do mercado, etc. Tal, e hoje, né, mudaram essa natureza desse imposto, né? Nós temos aqui um alto risco de impacto com a reforma tributária nas micro e pequenas empresas, né? Eu não sou contador, né? O meu viés é mais administrativo e econômico, mas eu percebo que diversos setores da economia, né, micro e pequenos, principalmente o setor de serviço, ele vai ter que tomar muito cuidado, né, agora de como é que ele se posiciona, né, com essa reforma tributária. É lógico que nós estamos falando a longo prazo, nós estamos falando de efeitos assim, muito rápidos a curto prazo, mas nós temos algumas questões aí, né, ao curto prazo. Então, o sinal que o Brasil está dando para o microempresário é pague como grande e produza como pequeno, né? E isso é uma problemática muito grande. Então, o que nós, na minha visão, precisamos estar analisando, né? Primeira coisa, certo? Primeiro eixo, o eixo central, certo? Sobrevivência. Então, o que nós precisamos fazer para os nossos clientes? É fornecer para eles meios de sobrevivência, né, e condições para quê? Para eles trabalharem com elisão fiscal lícita, né? Então, eles trabalharem ali, a gente poder começar a entender, né, o que nós podemos fazer, certo? Para ele poder ter ali, né, uma elisão lícita, trabalhar bastante com a parte de inteligência artificial e automação. Essa questão da automação, acho que é muito importante, né? Então, isso é do salão de beleza ao vendedor de picolé, né? Então, o que acontece? Poxa, como é que eu posso utilizar a inteligência artificial e automação no meu trabalho? Poxa, eu como cabeleireiro, né, eu consigo, por exemplo, utilizar um sistema aí de marcação automático de corte de cabelo, certo? Eu consigo. Poxa, então por que eu não vou fazer isso? Eu consigo criar aqui uma pesquisa de satisfação do meu cliente automático? Consigo. Por que eu não vou fazer isso? Eu consigo colocar a inteligência artificial para responder e-mail? Consigo fazer com que a IA crie, por exemplo, campanhas de Instagram para mim, que eu não preciso mais pagar ali por isso? Consigo. Então, a gente precisa começar a olhar para essa questão, né? Então, agregar valor, né? Valor agregado ao cliente, isso é muito importante também. Aonde eu agrego valor, como o meu cliente agrega valor ao cliente dele, né? Como é que o meu cliente agrega valor ao mercado. Diferenciação e inovação. Então, nós estamos falando aqui na parte de diferenciação e inovação, vamos falar um pouco sobre inovação, né? Então, assim, existem alguns programas governamentais que são pouco explorados, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos a FAPESP, que é a Fundação de Auxílio e Pesquisa do Estado de São Paulo. Eles têm um programa PIP, né? O programa PIP-FAPESP aqui, ele é muito interessante, porque ele dá à empresa, né, a microempresa, a pequena empresa, a possibilidade de fazer pesquisa interna, desenvolver produtos, desenvolver tecnologia, né? Você tem a FINEP, certo? Que é financiadora de estudos, né? Ela já é nacional. Você tem ali programas de incentivo, e inclusive o FINEP, ele trabalha até como banco, né? Ele tem ali algumas linhas de crédito com valores muito interessantes e muito mais fáceis de você trabalhar do que você trabalhar, por exemplo, com o BNDES, né? E você tem a Embrapi. A Embrapi, você tem diversas unidades da Embrapi espalhadas pelo Brasil, né? E a Embrapi, ela faz uma parceria com a indústria, né? E aí, quando nós falamos de indústria,
é muito longo isso, né? O viés é gigantesco, né? E eles entendem, por exemplo, tecnologia também como indústria, né? Indústria tecnológica. A Embrapi, por exemplo, se você investir um terço, né? Ela paga 2/3 em cima do seu investimento. Então, para cada R$ 1 que você coloca, ela coloca R$ 2, né? É desenvolvido através de um convênio, né? Normalmente com centros de excelência, universidade e empresa, mas são linhas de crédito, de programa de inovação, que podem suprir ali até um tempo de sobrevivência da empresa, né? O PIB/FAPESP, por exemplo, se você fizer um projeto aqui no estado de São Paulo, e ele dá a bolsa, ele dá uma bolsa, se eu não me engano, de R$ 5.000 para o pesquisador líder, que normalmente é o dono da empresa. Então, e isso daí ele dá até por 2 anos. Então, assim, são programas que valem a pena dar uma olhada. Tá? Nosso segundo eixo, né, que eu acho que é muito importante, né, depois da sobrevivência, é a gente olhar para a expansão, né, expansão Portugal, Uruguai, Paraguai, nicho de mercado, redes de fornecimento Mercosul, né, porque hoje, dependendo do tipo de serviço ou do produto que você vende, você não precisa estar, por exemplo, fisicamente em Portugal, né? Você não precisa estar fisicamente no Uruguai, você não precisa estar fisicamente no Paraguai. Né? Você tem outras formas de atuar, né, fora do Brasil, com a sua empresa, sem ter que estar fisicamente lá e olhar para esse lado de expansão. Né? Diversificação do mercado. Então, isso é uma coisa muito importante, né? Não colocar os ovos na mesma cesta. O vovô já falava isso para mim quando era moleque. Né? Então, a gente precisa ali inovar na questão de produtos e serviços, fazer combos de serviços, combos de produtos e serviços. Ah, mas a minha empresa é só serviço. Tá bom, mas será que não está na hora de você começar a olhar para alguma coisa em produto? Ah, a minha empresa é só produto. Tá bom, mas não tem nenhum serviço que você possa agregar aqui, né? E trabalhar sempre olhando para situações que te dão recorrência, né? Porque a ideia, né, de você trabalhar em venda, por exemplo, eu vendo o produto, ok, eu dependo da venda para entrada de grana. Agora, se eu vendo o produto, te dou um suporte, opa, eu te vendi algo, eu peguei aqui, tive uma entrada financeira e estou mantendo, certo, mensalmente aqui um valorzinho que vai saldar as minhas contas. Então, essa ideia do recorrente é muito importante, né? O quarto eixo, né, que é a compreensão da FID, consultoria, assessoria e gestão. Eu estava conversando com a Dani ontem e a gente, né, tem que começar a olhar para o seguinte: consultoria só já não atende mais o nosso cliente, né? O nosso cliente agora, ele precisa de assessoria e de gestão. Mas nós temos que deixar claro para o nosso cliente o que é consultoria, o que é assessoria e o que é gestão, né? Eu posso dizer assim, com o máximo de verdade possível, que 80% dos meus clientes hoje não sabem o que é gestão completamente. Não sabem gerir o negócio dele de uma forma adequada, né? Então, por mais consultoria, assessoria que você der, se você não auxiliá-lo na gestão, literalmente pegar na mãozinha e falar, cara, não é por aí, ó, vamos fazer isso aqui desse outro jeito, tá? Ele não consegue assimilar, certo, que você está trabalhando com ele em consultoria e assessoria. Então, vamos lá. Prestador de serviço, né? Resumo cru da realidade, né? O split automático, né? Você não vai mais controlar seu fluxo de caixa, o split automático é o pagamento por cartão, né? E por Pix, que agora, no próximo ano, né, o governo vai começar, ele vai tirar o risco de crédito dele, né? Então, aquele valor, né, que você recebia, né, enquanto pagamento, você tinha que tirar os impostos, só que você ia pagar os impostos lá para o dia 20, dia 21, né? Dia 20 até o dia 25. E você pegava essa grana e você usava isso no seu fluxo de caixa, né? Você usava isso no seu fluxo de caixa e chegava lá no final do mês. E, às vezes pagava, às vezes não pagava, você dava um jeito. Agora, o que acontece? Com o split automático, isso vai gerar um problema para o empresário, principalmente para o micro e para o pequeno, porque ele não vai mais ter aquele valor do imposto dentro do fluxo de caixa dele. Aquele lá já vai sair automaticamente, né? Então, você passou o cartão ali, R$ 100. Ok. Se for 6% do imposto, você já não recebe mais os 100.
você vai receber ali, certo, por 94. Né? E aí, se você adiantar seu recebimento ainda, menos os juros que a maquininha cobra, né? Bom, a questão de inteligência artificial e automação, né? Então, isso já provou, por exemplo, que você é substituível, né, se não agregar valor. Então, ou você agrega valor, ou você vai ser substituído por um sistema automático, né? Então, essa ideia da automação, ela é uma faca de dois gumes, né? Você precisa automatizar os seus processos, certo? Só que, de repente, alguém pode te automatizar também. Então, isso daqui você precisa sempre estar agregando valor, né? Você vai ter aí o cliente endividado, né? Então, o nosso cliente vai ter o cliente endividado e ele passa a ser endividado também, né? Porque ele vai cobrar menos, trabalhar mais, né? Então, se você não mudar, né, a forma de entrega, certo? A gente vai acabar virando estatística, né? O micro e pequeno empresário, ele realmente precisa agora se reinventar, né? Para não cair ali na estatística de, olha, não consegui. Mas, né, nós temos aqui, na nossa realidade de mercado, o que eu tenho trabalhado, né? Sempre a ideia de se reinventar, planejar, diversificar e criar valor, né? Eu vou encher o saco de todo mundo aqui com esse negócio de criar valor, né? Porque só sobrevive quem entrega o que não pode ser adiado, né? Então, isso é uma coisa, é uma lei fatal de crise. Então, por exemplo, corte de cabelo, puta, dá para adiar? Não dá, então vou ter que cortar. Certo? Puta, meu carro quebrou, a minha TV que foi de tal, pô, vou ter que consertar. Não vivo sem isso, não tem como. Então, eu sou obrigado a, né? Alimentação, principalmente alimentação básica, né? Transporte, né? Entre outros. Então, assim, essa questão aqui, né, de sobrevivência, certo? Você tem que criar valor de uma forma que o seu produto ou o seu serviço não possa ser adiado, né? O consultor deve ajudar o nosso cliente a formar redes locais de permuta, né, trabalhar com crédito organizado, né, tentar ali criar ali apoios comunitários, né? Redução de preço é muito importante entender que redução de preço reduz o preço, mas não a frequência, né? Então, se você começa a ter queda de frequência, melhor você reduzir o preço para você poder aumentar ali a sua frequência, do que simplesmente você manter o caixa certo, esgotado, porque você não quer baixar preço, né? A estruturação de coletivo, né? Então, compartilhamento de espaço, compartilhamento de insumo, agenda, clientela de outros prestadores. Então, olha, se eu sou cabeleireiro, tem alguém que é esteticista? Puxa, então vamos dividir um espaço? Olha, você é manicure? Vamos dividir espaço? Vamos criar aqui, certo, uma nossa comunidade para a gente poder compartilhar os nossos insumos, compartilhar nossos espaços e compartilhar nossos custos, né? Então, o que nós temos que pensar é que em tempos de crise, né, a reputação vale muito. Então, se você tem vínculo, né, com a sociedade, com a comunidade, você consegue girar, né? Isso é muito importante, a gente precisa manter isso em foco. Na parte de comércio, né, a gente precisa olhar para a diversificação do mercado, né? Aumento da carga tributária, regulatória, script automático e tudo mais, vai dar uma pressão também para o empresário na área de comércio, né? Mas a gente tem um mercado internacional que pode ser interessante. Não estou falando do mercado ali do Brasil, Estados Unidos, etc. Estou falando do mercado realmente internacional, que você consegue vender produtos pela Amazon, você consegue vender produtos, né, por diversas plataformas, né? Então, aqui, ó, nós temos algumas plataformas que podem começar a ser utilizadas para você comercializar, né, internacionalmente, né? A Amazon, por exemplo, Europa, Japão, Estados Unidos, né? AliExpress pega o mundo inteiro, né? Então é fácil você vender pela AliExpress, né? Você tem Mercado Livre, Latam, certo? Que é extremamente fácil também, né? Na Argentina, você precisa ter lá o seu CNPJ argentino, mas também é uma burocraciazinha um pouquinho maior, mas não impede nada de que você faça isso. Mas você tem no México, você tem no Chile, que é muito bem atendido por essas plataformas, né? Aí você tem a Etsy, você tem a Shopify. Então, assim, existem diversas plataformas que você pode começar a trabalhar
com o seu cliente para poder auxiliá-lo, né, a ter aí uma saída internacional, né? A parte de logística, se nós temos aqui o Exporta Fácil no Correio, a própria Amazon, né, ela tem ali os envios full, né, por ela, né? Você tem a DHL, a FedEx, você pode trabalhar também, é mais caro, mas se o cliente quer comprar algo rapidamente, etc., eles podem ajudar bastante, né? Então, você tem aí a Melhor Envio, a Shipee e outras empresas que podem estar auxiliando essa questão da logística, né? Por os micro e pequenos venderem fora do Brasil. As possibilidades de pagamento internacional são diversas, né? Você tem o Wise, o Mercado Pago Global, você tem a Stripe, você tem o próprio PayPal, né? É muito importante que a gente tenha isso em mente, né? Que a gente olhe para as possibilidades de recebimento, inclusive até deixar o dinheiro fora do Brasil, se isso for uma estratégia, né? A gente precisa lembrar que exportação tem aspectos fiscais interessantíssimos, né? Nós temos ali, se eu não me engano, a Lei Candir, né? Então, nós não temos, por exemplo, são totalmente isentos de ICMS, de IPI, COFINS, PIS. Então, assim, exportar para o Brasil é muito interessante, né? Tem a exigência do radar, né? Eu acho que todo mundo aqui sabe como tirar um radar, né? Então, é importante a gente estar colocando isso para o nosso cliente, né? E a emissão da nossa história eletrônica de exportação, né? Que é feita, mesmo para a MEI, ela tem que fazer, mas isso também uma burocracia muito simples, né? Então, o que a gente precisa pensar? E se o mercado aqui não está legal, cara, eu vou vender para o Paraguai, eu vou vender para o Uruguai, eu vou vender para o Chile, eu vou vender para o México, eu vou vender... Opa, mas o que eu vou vender para eles? Então a gente faz uma pesquisa interessante, né, de mercado e vê o que nós, brasileiros, podemos oferecer para esses mercados, né? Às vezes até uma triangulação. Então, quais os próximos passos, né? Inovar. Eu acho que inovação sempre, a gente não vai poder parar de inovar, muito pelo contrário. Ainda bem que nós, brasileiros temos isso no sangue, né? A gente gosta de reinventar, a gente gosta de inovar, então isso daí eu acho que é algo que nós temos no nosso DNA, né? Analisar novos mercados, né? Diversificação. Então, novos mercados, isso é muito importante, internos, externos, colaterais, né? Automatização de processo, né? Aumento de eficiência, redução de custo, muito importante. Redução de custo vai ser algo que vai ser extremamente estratégico nesse momento, né? Criar valor. A criação de valor é muito importante. A percepção de valor é o que faz com que o nosso cliente vá até determinado local e compre determinado serviço ou determinado produto, né? Então, a ideia de você poder agregar valor, né, no seu serviço, agregar valor na sua consultoria, agregar valor para o seu cliente, ajudar o seu cliente a agregar valor para o cliente dele, isso é regra sine qua non, né? Isso, nesse momento, é importantíssimo que a gente possa ter aí, né, essa visão, né, e entender que toda crise é uma oportunidade. Alguém falou alguma coisa, mas eu não estou vendo. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui para ver quem é que falou alguma coisa. Bruna. Diga, Bruna. Bom dia a todos. Desculpa estar com a câmera fechada, eu estou me preparando para poder ir atender um cliente. Eu ia botar ali a mensagem, gente, mas como eu estou no celular, acabou levantando a mãozinha, então vou aproveitar para falar. Eu estou criando agora, né? Você está falando de diversificação e tecnologia. Eu estou criando agora uma joint venture com um pessoal da área de tecnologia que faz venda automatizada por inteligência artificial, acabando aí com SDR, né? O serviço do SDR, então traz aí somente o closer. E a nossa inteligência artificial, ela faz o atendimento de inteligência artificial, sendo que não parece ser uma inteligência artificial. Então, ela preenche CRM, responde, acompanha, faz pós-venda, e com isso, como é uma joint venture, né, foi unido aí um atendimento de treinamento de venda, confecção de script, acompanhamento, levantamento de dados.
Então, eu acho que é bem por aí mesmo. A gente precisa, nesse momento, se reinventar e unir a tecnologia dentro do nosso negócio para a gente poder crescer e expandir. Porque realmente o cenário não está muito favorável para o que vem demonstrando por aí. Esse cenário que você colocou é muito interessante, né? Porque você já está indo na direção, né, de você agregar valor, né, para o seu cliente. Só o fato de você já ter uma plataforma de vendas automatizada, isso é muito interessante, porque além de você poder oferecer, né, para o seu cliente uma outra saída, uma outra forma, né, de trabalhar com o produto dele, né, você está aumentando muito a eficiência operacional e diminuindo o erro. Né? Quando você coloca, né, automação e você coloca processo de automação, é chato falar isso, né? Mas quando você elimina ali, né, a ação humana, certo? E você automatiza, você reduz muito custo e muito erro. Né? Então, isso é muito interessante, porque agrega muito valor. Né? Mas, seguindo nessa pegada da Bruna, só para a gente poder encerrar nossa apresentação, por sinal já estava lá, eu acho que no último slide, né? O que nós temos, então? Né? Então, essa questão da gente olhar para a crise, certo? A crise ela sempre é uma oportunidade. Né? E isso é uma realidade. O importante agora é a gente poder entender, né, aonde é que nós nos colocamos, como é que nós podemos nos posicionar, né? Quais são as parcerias internas dentro da própria estrutura da Tutorianos, né, que nós podemos agregar. Né? Por exemplo, a Bruna ela está agora fazendo uma outra empresa, né, uma outra atividade, e de repente vai ser interessantíssimo para o grupo agregar isso. Então, a gente precisa entender isso dentro da nossa comunidade. Né? Bom, é isso. Eu agradeço bastante, tá certo, a todos e abro aqui, né, um momento para a gente poder trocar uma ideia, tirar dúvidas. Adriano, muitíssimo obrigado. Vou abrir aqui os comentários aqui vou puxar a fila, porque vários insights aqui e até me posicionar enquanto tutorianos, franquia para consultores. Primeiro, vou mudar a ordem aqui do insight, porque eu ia falar isso no final, mas diante do comentário da Bruna aí, viu, Bruna? Vou mudar aqui. O que estava como último, eu vou passar por primeiro. Essa rede é foda. Essa rede é foda. A gente, principalmente Dani e Heron, que estão ali na consultoria de sucesso de vocês, na consultoria de campo, tem uma baita de uma responsabilidade de estar acompanhando cada um de vocês e transformando o que cada tutoriano tem feito no potencial da rede. Porque quando a Bruna me fala que está iniciando a Joy Venture, eu já falei assim, ó, Bruna, velho, ó, Joy Venture, que isso, hein, Bruna? Parabéns aí, chique demais isso, tá? E a gente também está se movimentando do lado de cá. A gente já está preparando várias outras novidades. Então, Heron e Dani, vocês têm uma baita de uma responsabilidade ao saber o que cada um está fazendo e trazer para a rede, porque muitas vezes a gente vai estar fazendo coisa até redundante, já tem tutoriano desenvolvendo soluções que a gente está buscando no mercado. E aí agora eu vou falar para os tutorianos, gente, tudo que vocês estiverem fazendo de parceria, de montar novos negócios, fala para a gente. Porque nesse exato momento, Bruna, nós estamos buscando no mercado uma solução para SDR, para pré-venda, em A. E já quero compartilhar aqui, se eu não me engano, o Leonardo não está aqui, né? O Leonardo, Bruna, já é sócio de uma empresa lá em Florianópolis que tem soluções de IA nesse sentido, tá? Então, talvez se você trocasse ideia com o Leonardo, Bruna, depois, ele já apresentou para a gente a solução que ele tem de SDR com IA. Tá? Depois troca uma ideia com o Leonardo. O próprio Adriano, ele tem também
negócios na área de automatização de processos, que a gente já está vislumbrando parceria. Então, Bruna, depois, coloca essa Joy Venture como fornecedora homologada da Tutorianos, franquia para consultores, para a gente depois vender esse serviço para os nossos clientes. Então, pessoal, eu fico cada vez mais encantado e não sem medo de usar essa expressão, cada vez até mais assustado com o potencial que essa rede tem. Só que, Heron e Dani, nós temos que transformar esse potencial em resultado para a rede. Então, cada reunião, Heron, já acrescenta aí com cada tutoriano a seguinte pergunta. Tá, além da Tutorianos, o que mais você está fazendo? Pergunta obrigatória em toda consultoria de campo. Traz para a gente, da Tutorianos, franquia para consultores, tudo que vocês acharem que é oportunidade, porque, de repente, a Bruna pode vender essa solução para os outros tutorianos ou para os clientes dos tutorianos. E vou mais. NTW Summit Brasil. Uma baita oportunidade de vocês estarem lá apresentando essas soluções para quem estiver participando, hein? O grupo NTW cuida de 23 mil CNPJs no Brasil. Desses, com muita certeza, a maioria é dono de micro e pequenas empresas que está passando por isso aí que o Adriano está falando. Então, de repente, o que vocês estão desenvolvendo aí, em paralelo com a Tutorianos, o NTW Summit Brasil passa a ser uma baita oportunidade para você apresentar essa solução lá para o grupo. Ao invés de você ir como participante, como ouvinte, vai lá para apresentar essa solução para o grupo, olha. E quem tiver interesse, pode entrar em contato comigo, com o Heron aí, manifestar principalmente através do Heron, que está aí no dia a dia com vocês, porque, de repente, Heron, a gente está buscando parcerias fora do grupo e os tutorianos já estão desenvolvendo produtos que a gente está buscando. Aqui na Tutorianos Franquia para Consultores, pessoal, a gente tem o Rafael Montalvani, que ele fica só por conta disso, ele é nosso head de parcerias, ele fica buscando no mercado parcerias com empresas que podem agregar para os nossos clientes, e de repente essas parcerias podem sair de dentro do nosso próprio grupo. Então, Bruno, muito obrigado por você ter levantado essa bola aqui, porque me deu a oportunidade de falar isso, tá? Então, pessoal, vejam a rede da Tutorianos como oportunidade para vocês venderem seus novos negócios aqui dentro. Veja o grupo NTW como um baita de um potencial. Beleza? Bom, fiz uma listinha aqui rápida. Primeiro, Adriano, parabéns aí pela sua apresentação, super sucinta, mas altamente impactante. Quero contribuir aqui com o seguinte: contexto do nosso público, donos e donas de micro e pequenas empresas. Que o Adriano já falou e eu quero ressaltar, dificuldade de acesso ao crédito. No Brasil, eu já escuto essa frase há muito tempo, no Brasil você não cresce se você não dever. O que é não dever? No Brasil é muito difícil você juntar dinheiro. Então, o acesso ao crédito, ele facilita o crescimento tanto de grandes como de microempresas. As grandes empresas, elas sempre estão indo no mercado buscar crédito. Crédito faz parte do giro, né, Ronaldo? Crédito faz parte do giro, porque a gente não consegue juntar dinheiro no Brasil. Então, vários segmentos estão impactados. Por exemplo, se alguém atende a agência de venda de carro usado, que o brasileiro dificilmente consegue comprar um carro à vista, ele sempre depende de financiar uma parcela, está passando aperto esse segmento. Quem vive corretor de imóvel, quem vive de vender imóvel, está passando aperto, porque no Brasil, cada vez mais difícil ter acesso ao crédito, e para o brasileiro comprar o imóvel hoje em dia, a própria Caixa Econômica mudou as regras de conceder financiamento, ela está cada vez mais restrita. Risco de crédito. Ninguém mais quer ter risco de crédito. E aí agora eu não estou falando aqui, com todo cuidado, eu não estou falando em nome do Sicoob Vale do Aço, mas eu estou como vice-presidente do Sicoob Vale do Aço.
a gente nunca teve tanto carro e imóvel tomado. Ah, mas isso é ótimo, bom que vocês vão vender o carro e o imóvel. Não é. O nosso negócio não é vender carro e imóvel. Até porque, por questões jurídicas, até que a gente consegue tomar o carro da pessoa, o carro já está sucateado, não vale mais o mesmo preço que ele tinha no momento que a gente foi. Então, pessoal, está um cenário onde o Brasil, o brasileiro, nos últimos 50 anos, empobreceu. Vou falar dois dados, duas informações. Então, eu estou falando dos últimos 50 anos. Nos últimos 50 anos, o Brasil passou de 69º lugar no ranking do FMI, por renda per capita. De 69, ele passou para a 87ª colocação. Ele caiu quase 20 posições no ranking do FMI sobre renda per capita. Sem contar que o real, que é a moeda brasileira há 30 anos, nos últimos 30 anos, perdeu muito o poder de compra. Antes, no lançamento do real, R$100, hoje, R$100 compra 23,9% do que ele comprava 30 anos atrás. R$100. Então, o brasileiro está empobrecendo. Outra questão que é de questão de consumo, tá? Hábitos de consumo. Já tem um estudo mostrando que a classe média brasileira está mudando de sonhos. Por exemplo, antes, em primeiro lugar, tinha o sonho da casa própria. Hoje, o brasileiro comum, da classe média comum, ele não tem mais nem direito de sonhar com a casa própria. Então, antes, ele sonhava em fazer uma viagem internacional. Agora, com o aumento do dólar, aumento do IOF, aumento das passagens aéreas e tudo, esse sonho de fazer uma viagem internacional também está tendo que mudar. Segundo as pesquisas, eu atendo um hospital aqui hoje em dia, segundo pesquisas dos planos de saúde, a pior crise que o plano de saúde já teve foi lá por volta de 2012, 2013, onde 420 mil famílias brasileiras saíram do plano de saúde. Isso é um indicador econômico muito grave. Por quê? Segundo essas pesquisas, o sonho do brasileiro, o primeiro sonho é ter casa própria. O segundo é pagar faculdade, educação particular para os filhos. E em terceiro é ter plano de saúde. Então, quando 420 mil famílias saem do plano de saúde, elas não estão saindo por opção. Elas não estão saindo porque querem, elas estão abrindo mão de um sonho. Só que esse ano, já saíram de plano de saúde 330 mil famílias saíram do plano de saúde e a gente ainda está na metade do ano. Então, o brasileiro está tendo que abrir mão de sonhos. E aí, como eu falei, já vou passar a palavra aí, tá? Como eu falei, a gente não quer ser aqui o cavaleiro do apocalipse, de jeito nenhum. Só que isso abre uma baita de uma oportunidade para a gente. Por quê? A lucratividade dos negócios está caindo muito. O acesso ao crédito está ficando praticamente impossível. O que que isso leva? O que que isso leva? Aumento da necessidade de profissionalizar a gestão da empresa. Aí que a gente entra. Oportunidades para nós tutorianos. O aumento da necessidade da gestão da empresa, de profissionalizar a gestão da empresa, tá? Outra questão que a gente tem que trabalhar aí, que impacta o dono de micro e pequena empresa. A falta de mão de obra está obrigando o nosso cliente a ir cada vez mais para o operacional. Com isso, ele está tendo cada vez menos tempo de se dedicar à gestão. Aí, por isso que cresce a oportunidade dos tutorianos aí que fazem BPO, vender esse serviço de BPO. O dono de empresa cada vez com menos tempo de fazer a gestão. E aí, o que a Tutorianos está preparando? Produtização de serviços. Eu até compartilhei lá. O Adriano falou. A nossa tutorial é isso.
produtização de serviços. Gente, eu não sei se vocês estão usando a Tutoriar, mas eu estou conseguindo fazer em 1 hora, em 60 minutos, aquilo que eu gastava 90 minutos com o meu cliente, tá? A Tutoriar já me ajudou a reduzir em 30% o tempo de reunião com o meu cliente. Só que o meu cliente está precisando cada vez mais que a gente pegue na mão dele e faça junto com ele. Então, o que a Tutorianos está fazendo? Você sabe, né, Heron e Dani, que eu não aguento, né? Já vou lançar spoiler aqui. O que a Tutorianos está fazendo? Nós vamos vender... Muda o microfone dele. Nós vamos vender solução cada vez mais específica para o nosso cliente. Sabe por quê? Ele está entrando no modo sobrevivência. Então, quando a gente fala de ter 5 meses de duração, que não sei o quê, ele está precisando de coisa para agora. Então, nós estamos desmembrando o T5 para vender cada módulo como um serviço com maior duração. Para quê? As reuniões do T5, o que elas vão ser agora? Focada. Você está precisando melhorar a gestão financeira? Então, nós vamos vender para você um serviço de gestão financeira aliado com assessoria. As reuniões não vão ser mais só para falar para o cliente, falar para ele o que ele tem que fazer. As reuniões serão usadas para fazer junto agora. Estou vendo aqui, pelo menos está aparecendo mais para mim aqui a Simone Varela na tela. Simone, a parte de processo, Simone, nós não vamos só apresentar as melhorias, nós vamos usar as reuniões para implantar, ajudar o nosso cliente a implantar. Você deve estar percebendo isso muito quando você presta suas consultorias na parte de processos, né, Simone? A dificuldade dele ter tempo para executar. Demais. Eu tô sem voz, mas eu fico muito chateada, porque a gente monta e eles não conseguem dar seguimento. Aí parece que, nossa, eu fico muito mal, porque eu quero ir, né? Mas vamos que vamos. Pois é, agora nós vamos pegar na mão do nosso cliente e vamos fazer junto durante as reuniões. Nós vamos apresentar isso para vocês muito em breve. Mas o que a gente já tem pronto, que está totalmente alinhado com o que o Adriano falou? Tutoriar, gente. Usa Tutoriar como ferramenta de trabalho para vocês. Use a Tutoriar para vendam a Tutoriar para clientes seus. Que é a produtização dos nossos serviços, é a Tutoriar. E agora, já semana que vem, eu vou subir 10 ferramentas que a Tutorianos usa para tutoriar. Agora o cara não compra mais só a Tutoriar, ele vai ter as 10 ferramentas com vídeo meu explicando como que usa cada ferramenta da Tutorianos. A minha meta é produtivizar 100% o T3. Quer abrir uma empresa? Nós temos um produto que vai te ajudar a abrir uma empresa. O T3 vai virar 100% produto. O T3 vai virar 100% produto. Então, não deixem de usar Tutorial, está 100% alinhado com tudo de tendência de mercado que o Adriano apresentou aqui. Não deixem de usar a rede, tá? Não deixem de usar a rede e podem ter certeza que a Tutorianos Franquia para Consultores está se movimentando para a gente ser lançador de tendência ao invés da gente ser comedor de poeira. Aqui a Tutorianos, a gente é protagonista, a gente é agente de inovação, a gente está à frente do que está acontecendo aqui. Então, pessoal, quero passar a palavra aí para quem levantou a mão e falar para vocês, assegurar que a gente, enquanto franquia para consultores, a gente está à frente. A gente está trabalhando para ser protagonistas do mercado e não comedor de poeira. Beleza? Então, fica à vontade aí, quem quiser comentar. Adriano, mais uma vez, obrigado. Equipe Tutorianos, mais uma vez, obrigado. E vamos para cima. Manda aí, Johnny. Bom dia, Adriano, parabéns. Prazer em te conhecer, menos em live, né? E eu queria te falar que eu gostei muito da tua apresentação,
e eu tenho não por acaso, né, acabei de concluir uma formação na parte de dados, né, tratamentos, onde buscar, né, então, assim, eu queria só fazer um acréscimo na tua fala, no sentido de enriquecer esse encontro, né, que nós estamos vivendo um momento que é o momento da geração 4.0. Então, o que significa isso, né? Você elaborou, né, esses pontos aí, né? E aí eu até anotei aqui, né, a redução do custo, a automação e criar valor. Assim, se eu fosse falar aqui, ia dar outra palestra, mas eu quero trazer, para não ser redundante, eu quero trazer justamente o meu trabalho final da minha formação, onde eu correlaciono o potencial de renda dos consumidores brasileiros com o IPCA, onde todo mundo ficou alarmado nesse último mês. Se vocês me permitirem compartilhar aqui eu não vou analisar todos os dados, eu quero só mostrar aqui os indicadores, alguns indicadores. Vai lá, manda aí. Conseguem ver aí? Não. Agora sim. Tá, aqui eu acessei diretamente os dados do IBGE, tá? São dados oficiais. E a gente consegue perceber justamente isso essa ferida que o Ronan falou agora sobre o empobrecimento da população, né? Porque quando a gente observa aqui, por exemplo, em 2025, né, que o salário está em média, chegou a 3.600, né, essa aqui é a renda domiciliar, tá? R$ 3.636, com IPCA de 5,35, o dono de negócio ele não consegue ver como que a lucratividade dele é impactada por esse imposto, né? Então, aqui embaixo, quando a gente vai para o detalhamento, por exemplo, a gente vê que despesas com cartórios estão em alta, né? Ou então serviços, por exemplo, relacionados à manicure, né? E deixa eu só ver aqui o outro. E também, quais são os setores, né, que estão mais impactando, por exemplo, nessa receita? Por exemplo, vamos falar aqui alimentação, transportes, 20%, né, habitação, 15%. Então, assim, estou trazendo esse demonstrativo de exploração de dados aqui para falar uma coisa. A consultoria, ela não está em risco. O modelo de consultoria não está em risco. Eu vou parar de partilhar, tá? Mas eu queria mostrar isso para vocês para explicar o seguinte, na minha visão, tá? Tudo bem que eu sou um consultor iniciante, né? Aprendo mais com vocês do que, né? Mas, assim, no que eu estou analisando do cenário geopolítico e econômico mundial, é que nós somos mais do que nunca fundamentais para cobrir essa lacuna e esse distanciamento da inovação com esse empreendedor que, de repente, às vezes não consegue nem utilizar a ferramenta celular para fazer o bom gerenciamento do seu negócio. É o gargalo causado pela pandemia e também todos os atrasos históricos que o Brasil tem vivido, que mostra que, no Brasil, pelo menos, a função de consultor ela é mais do que nunca fundamental e crucial para a adaptação do Brasil dentro do contexto da globalização mundial. Então, o que nós estamos vendo hoje é que a automação, é muito bonito falar assim, eu vou automatizar minha empresa, esse negócio de processo, eu não vou mais perder tempo com isso, porque eu vou automatizar. E subutiliza as IAs, não consegue, por exemplo, estou usando IA, vai ver como que está utilizando a IA, está utilizando a IA de forma emborrecendo-se, sem saber explorar exatamente como a IA deve ser explorada, engessando o seu processo, achando que o processo é só um processo de engessar, né, de congelar as etapas, em vez de aplicar o aprendizado para o seu SDR, não faz um sales engagement
correto e acaba, na verdade, dando tiro no pé, gastando dinheiro com tecnologia sem saber utilizar. Então, a função do consultor, ela está, na verdade, se tornando estratégica e ela está aumentando só o holofote para a profissão de consultoria. Porque eu não tenho experiência com... Assim, na verdade, quero confessar uma coisa para vocês. Eu ainda não atendi nenhum cliente, né? Estou com 6 meses me preparando e estudando, mas, assim, próximo mês, até o cliente já disse que semana que vem começa e tem aquela coisa, né? Quer abrir uma empresa de gás, enfim. Mas eu estou há 5 anos estudando o mundo dos negócios para poder, né, entrar na profissão de consultor. Eu não sou aquele consultor que entrou para pegar o nome de consultor, eu sou um consultor que eu tenho a bagagem e a Tutorianos veio para me dar autoridade, para me dar ecossistema, para me dar network, para me dar conectividade. Então, assim, Então, esses 3 pontos, Adriano, que você falou, muito bem acertados, né? Sobre a redução do custo, sobre a automação e a criação de valor, só vai ser alcançado por esse gestor, por esse dono de empresa, pelo consultor. Ele não consegue acompanhar a velocidade dos avanços da inovação. Então, os gargalos que foram ditos aí sobre a mentalidade financeira, a consciência geopolítica, que você acertadamente falou, e também sobre essa visão do que é sustentabilidade, que não é só cuidar de plantinha, né? Isso é fundamental. E essa visão macro do ecossistema econômico, o consultor precisa ter. Precisa, mas deixa eu só fazer um ponto aqui, certo? Que é um ponto que não tem a ver, mas eu acho que agora você levantou. O que acontece? Hoje, né, se a gente for olhar para os sistemas, né, de algoritmos inteligentes, né, que hoje a gente chama de inteligência artificial, né, a gente não tem uma inteligência artificial geral, né, nós estamos chegando nesse ponto, né, em alguns anos, acredito que 2 ou 3 anos, nós devemos começar a chegar a ter modelos de inteligência artificial geral, né, mas hoje nós trabalhamos com algoritmos inteligentes, que são algoritmos especialistas, né. Então, quando foi que o mundo teve uma revolução como essa? Quando foi a última vez que o mundo, a humanidade passou por algo parecido? Né? Ela passou por algo parecido na Revolução Industrial. Né? E da Revolução Industrial veio a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. Né? Então, nós tivemos ali, como consequência, né, socioeconômica, uma mudança de paradigma total do mundo quando nós criamos a máquina a vapor. Né? E da máquina a vapor, nós chegamos até esse ponto. Então, nós estamos saindo, né, da revolução mecânica para a revolução tecnológica. Né? E nós vamos substituir diversos valores e diversos formatos de valores, né, agora com a revolução tecnológica. Só que nós temos um ponto aqui que a gente tem que levar em consideração, que é o tempo, né? O tempo da revolução. Quando você fala em revolução mecânica, nós levamos aí 100 anos para ter uma revolução mecânica até uma revolução tecnológica. A revolução tecnológica nós começamos nos anos 70, ou seja, em 50 anos, que foi metade do tempo, nós revolucionamos toda a questão tecnológica. E agora, com os algoritmos inteligentes, né, e chegando na questão de inteligência artificial geral, isso vai criar uma outra dinâmica, né, social no mundo. Se a gente juntar isso, né, com as necessidades, né, e a economia de recursos naturais, porque para ter tecnologia eu preciso ter o quê? Terras raras, eu preciso ter minerais, eu preciso ter aqui recursos naturais para poder manter essa tecnologia. Mesmo porque a energia aqui, ela passa a ser um fator crucial. Então, nós temos que olhar, né, para a questão macroeconômica um pouco mais aprofundada do que o que nós conversamos hoje. Né? Mas, assim, nós conversamos num nível muito superficial, mas só para continuar nessa superficialidade, né, que é o nosso dia a dia, essa colocação de aproveitamento da inteligência artificial, de aproveitamento dos sistemas de algoritmos inteligentes e da automação de processos, isso é a nossa realidade hoje como consultores. Né? Então, quando o Conan fala, olha, nós temos aqui a tutorial, né? E nós já estamos utilizando aqui uma ferramenta, certo? De ponto que
pode auxiliar a consultoria, né? Olha, nós vamos começar a trabalhar aqui agora com automação de processo. Olha, nós vamos começar a especializar a nossa consultoria. Nós vamos começar a utilizar agentes especialistas para poder atender, né, determinadas necessidades dos nossos clientes. Nós estamos saindo na frente. Então, quando a gente olha para isso, certo? Esse é o conjunto que nós, aqui da rede, que nós, tutorianos, temos que ter consciência que precisamos utilizar e precisamos colaborar com isso, né? Então, eu acho assim, a tua análise perfeita, certo? Ela se enquadra assim, né? Ela se encaixa assim muito bem, né, com a discussão, só que a gente precisa entender que existem outros fatores aqui que nós precisamos ficar de olho porque eles já estão batendo a nossa porta. Perfeito. Só para Pessoal, concluir, Ronan, a fala, não, é isso mesmo. Mas não que isso seja, né? Justamente, nós temos que acompanhar, sim, todo esse processo de evolução, porque nós somos esse canal. E aí, eu queria mostrar, assim, que esse processo, eu faço também, né? Eu faço também esse processo de amadurecimento, né, dos meus conhecimentos. E agora, hoje, eu estou numa transição, né? Estou no meio de uma formação na área de cientista de dados. Então, hoje, eu sou um dos poucos consultores do Brasil, porque o que acontece?